Então... A voz? A voz? É. Eita, peraí. Aí vai já automatizar. Pronto, deixa aqui, né? Aqui tá bom, tá? Pô, velho, eu achei que você tava lá, velho. Isso. Vamos lá. Pronto. Uma coisa interessante. Faz parte também. Fale para poder sincronizar o áudio, amiguinho. Uma coisa interessante. As pessoas têm essa ideia. As pessoas têm essa ideia de que hipnose. Pode ir. Take 2. As pessoas têm essa ideia de que terapia com hipnose envolve, de certa forma, enganar o cliente. Tipo, de uma forma sorrateira, vou fazer alguma coisa, dar uma sugestão, tem que pegar de surpresa. Já ouviram esse negócio? Tem que pegar de surpresa. Isso não faz muito sentido. Isso pode favorecer a reação vagal, mas não vai necessariamente favorecer a mudança, enfim. E, para mim, o processo terapêutico é um processo de aprendizagem. Então, Valéria está aqui tendo aula com a gente. O simples fato dela estar entendendo como funciona favoreceu bastante já o processo, né? E aí eu vou te fazer umas perguntas, vou falar sobre, para a gente entender junto como que funciona a sua rotina, entender como você usar o cigarro. Deixa eu olhar aqui. Página 30. Mais importante é, você quer parar de fumar? Sim. E por que você quer parar? Primeiro que eu já fumo há 40 anos. Você está há quantos anos? 60. 60. E o médico disse que seria muito importante parar. E você quer parar? Sim. E o que te faz sentir vontade de mover nessa direção? Em relação à aparência, em relação à saúde, em relação a outras pessoas? Parar? É, Por mim mesmo, por ninguém. Por você. mim. Sim. Ótimo. E quantos cigarros você fuma por dia? 20. 20 cigarros por dia. Às vezes não. É porque eventualmente pode ter um... Mas em geral são 20. Sim. Você fuma do início ao fim? O cigarro inteiro? É. Fumo. Por que é importante fazer isso? Porque tem gente que vai falar que fuma, por exemplo, 2 maços por dia. Mas é metade, porque às vezes a pessoa tem muito gatilho disparador de dopamina. Mas não necessariamente ela tem prazer com o cigarro, ela está querendo só acabar com aquela fissura. Então é muito comum pessoas fumarem um pouquinho e jogar fora. É o que tem acontecido. Está me incentivando mais a parada. Eu perdi aquele prazer. Ué, o prazer some, fica só dopamina, fica só ansiedade decorrente de usar o cigarro. É, eu sou muito ansiosa, né? Tá junto. Então... Essa questão da ansiedade, a ansiedade para mim, aprender a controlar a ansiedade foi transformador para mim. Porque eu conheço a minha mente, sabe? E eu sinto, mas por que eu estou ansioso? Dava a impressão que estava tendo um pressentimento ruim, tipo, alguma coisa ruim vai acontecer. E mesmo sabendo que não tinha nada a ver, eu sentia que alguma coisa ruim ia acontecer, enfim, uma coisa meio sem noção. Então, vamos entender agora como que vai funcionar isso. Com qual idade você começou a fumar? Gente, eu fumei antes, né? Começou essa coisa de criança. Naquela época não era comum achar uma coisa ruim fumar. Não. E depois, quando você começou mesmo, quais eram os gatilhos assim, que faziam você fumar? Eu fumava muito pouco, né? Eu terminava o que eu tinha para fazer para poder fumar. Então, assim, hoje eu faço o que tiver que fazer fumando. Uhum. Entendeu? Não sei o que é que fazia fumar, não. Você, Eu já sei. naquela época, uma coisa que é comum é o tal do hábito. Por exemplo, coisa que indica hábito. Você já teve a impressão de, por exemplo, estar acendendo um cigarro e já ter um cinzeiro esquecido?
Tipo, você vai... Já aconteceu isso, mas nunca foi comum. Isso é típico de hábito. A pessoa não está usando o pensamento consciente para fumar. Ela está acendendo. Aquele que foi acendido por algum hábito. Enfim. E às vezes que aconteceu isso foi mais a ansiedade que estava muito, muito intensa. E isso que ela está falando é super interessante. Como que eu disse, a importância da gente aprender a controlar a ansiedade. Porque não é o cigarro. Porque se o gatilho maior às vezes é fuga, enfrentamento, é ansiedade, é querer estar distante por alguns segundos, é muito mais importante a gente resolver essa questão de acabar com esse pensamento obsessivo do que qualquer outra coisa. Você já chegou a parar de fumar? Não. É importante, às vezes a pessoa fala assim, agora isso aqui é uma anamnese aula, né? Então eu vou também explicando. É importante você perguntar se já parou, porque às vezes a pessoa já usou um método próprio, parou por 2, 3 anos e acha que foi um método ruim, porque voltou. Então se a pessoa fala assim, eu parei sim. Inclusive nessa época eu comecei a fazer caminhada, eu comecei a fazer tal coisa. Você resgatar o próprio repertório que as pessoas têm em relação a parar de fumar, mas não é o seu caso, você não chegou a parar. Não parei não, eu cheguei a tomar uns remédios para parar, esqueci como chama o remédio, é bem carinho. Champix, esses negócios de adesivo. Isso nunca funcionou porque me deu alergia. Mas na realidade eu nunca tive vontade de parar não. Hoje eu quero parar, eu só não quero sofrer. Sim, gente, mas é isso que é terapia. É você descobrir recurso para a mudança que você quer. Não é fazer uma coisa que você não quer. Exatamente. Então você é a pessoa perfeita para a gente poder fazer o processo. E questão interessante, às vezes a pessoa fala que está fumando só um maço por dia, mas ela usa um monte de adesivo de nicotina. E o adesivo tem muita nicotina. Então às vezes ela está muito mais viciada do que parece. Eu conheço gente que se tornou mais viciada por causa do adesivo. Fumava só 4, 5 por dia, começou a usar o adesivo de forma descompensada, usar o chiclete também de forma descompensada e acabou deixando desenrolar aí esse vício aí. Alguém conhece alguém assim? Que chegou a ficar viciado? Meu amigo lá do Sexo agora tá com cartelinha de chiclete daqueles de nicotina, tá um inferno. E bebe o dia inteiro, e come o dia inteiro. Bom, agora a gente vai descobrir a sua rotina. Tá? Precisa descobrir quais são os seus cigarros, os que a gente fala assim não tem motivo, geralmente são de hábito. Ou seja, logo depois de almoçar, entrou num carro, enfim, acabou uma atividade, relaxamento, ou outros têm a ver com ansiedade. Aí vamos rapidinho, que hora que você acorda? 7 horas. 7 horas. Depende, eu costumo não dormir. O dia que eu não durmo é meio-dia, agora. O dia que eu não durmo, não, a noite que eu não durmo. Certo. Vamos pegar um dia que você acorda às 7. Sim, normalmente é 7. Agora, inclusive, a gente pode aproveitar e fazer um exercício para dormir melhor. Qual que você gostou mais, visão periférica ou mindfulness? Não. Gostou do mindfulness, beleza. A gente vai fazer um mindfulness. E você acorda às 7 horas, o que você faz? Depende. A minha rotina não é uma Não rotina regular, não. Não. É bem... Você fuma quando acaba de acordar? Não tenho que tomar café. Eu corro para fazer um café rápido. Tá, então tomar café. Então. O café você quer parar de tomar, não, né? Não. Tudo bem. Igual às vezes a gente tem essa ideia de querer patologizar a condição humana. Então, Alberto, por que você não usa hipnose para parar de tomar café? Por que você não usa hipnose para parar de jogar videogame? Por que você não usa hipnose... Eu não quero. Não faz sentido. Não é questão de querer, pra quê? Pois é, propósito, não, sabe? Tá fazendo mal? Pois é. Tomou café às 7 e depois, o que você costuma fazer? Um dia assim, mais ou menos normal. Um dia que tem mais cigarro, como seria? Mais cigarro? Olha, minha vida é um pouquinho complicadinha pra gente falar muito a respeito disso. Eu tenho um filho de 36 anos que ele é esquizofrênico, né? Não é aquele esquizofrênico de ficar doido, de bater, Sim. acontecer. Mas tá medicado, tranquilizado. Sim, ele tá tranquilo, mas assim, ele bebe. Então, quando ele sai, ele não fala. Quando ele sai e demora a voltar, eu sei que ele tá bebendo. Então, eu
E porque já aconteceu várias coisas que me deixaram assim, né? Coisas que aconteceram com ele. Então eu fico tensa, eu fico com medo, não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, se não achei também não. Já passei várias vezes na noite, andando na rua, de carro e claro, procurando por ele. E isso me deixa muito tensa, né? Eu tenho, na realidade eu tenho 4 filhos, esse é o segundo. E tenho 2, os 2 mais novos também, então a minha ansiedade faz com que eu me preocupe muito. Quando eu estou em crise, é aquela história, aconteceu alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aí eu não durmo, fico lá sentada fumando. Parece que o seu consumo de cigarro é muito associado à ansiedade. Sim, é bastante. Você consegue vislumbrar você usando, por exemplo, um dia normal, almoçar e fumar? Sim. Isso acontece? Sim, sim. Então, além dessa questão da ansiedade, o que de rotineiro traz cigarro para você? Por exemplo, você dirige? Sim. Você entra no carro? Eu entro no carro, tinha que pegar um cigarro. Tá, no carro. Isso eu tenho cortado, tá? Tá, mas eu já vou colocar... Eu tenho que se dessensibilizar o máximo possível, certo? Tá. Porque você já percebeu... Se eu tomar um café, eu sento e vou fumar. Eu não fumo dentro de casa. Então, a minha cozinha, eu tenho mais um espaço lá que eu fico sentada, que tem uma janela grande, bem aberta. Eu fico sentada ali, é onde eu mexo no computador, no telefone, porque ali eu posso fumar. Agora, isso de ter um local para fumar é muito bom para a pessoa. Saiu dali? Não, na verdade isso não, porque na verdade se você tem um local para fumar, quase todos os cigarros são conscientes. Não tem risco, não dá tempo, por exemplo, vamos supor. Isso não tem aquele negócio da pessoa estar vendo um filme e acender um cigarro. Não tem. Porque ela tem que ter o ritual de conscientemente levantar, ir para lá, sentar, olhar para a janela, ou seja, existe um monte de passos envolvendo o vício. Então, inclusive, uma técnica que a gente usa para aprender a parar de fumar é criar um local de fumódromo. Porque só de criar um local, você já faz que todos sejam lá. Que todos aconteçam. A minha ansiedade é tão grande que esse negócio de não poder fumar nos lugares, para mim foi bom. Eu nunca gostei de fumar junto com as pessoas. Isso me incomodava. Não tem gatilho social. E agora eu tenho que sair. Eu não tenho paciência de ficar muito tempo sentada, batendo papo, conversando com um monte de gente, tal coisa. Então eu saio. Isso para mim é bom. É o motivo que eu tenho para sair dali. Entendeu? É interessante que aí a maioria é fuga, né? Também, né? Fuga mais ou menos. Não, eu tô querendo sair daquela conversa, ou levantar e fazer alguma coisa. Sim, mas... Porque eu sou agitado, eu gosto de levantar e fazer alguma coisa, tipo, beber uma água. Às vezes eu bebo água quando eu estou na aula, quando eu sou aluno. Eu levanto beber água só para poder minha mente poder ficar na sala de aula, porque eu não consigo ficar parado no tempo. Então, ir na sala de aula eu fico nervoso. Eu às vezes tenho ansiedade de ser na aluno. Então eu levanto, bebo água, volto e, enfim, aí você também acaba utilizando isso de certa forma. Beleza. Além do carro, o que mais você faz? Além do almoço? Não tem assim... O que você considera mais relevante é a questão da ansiedade quando o seu filho sai? Sim. Mas a minha ansiedade não está só nele, tá? A minha ansiedade é bem... Generalizado. Quais os gatilhos que você acha que te traz ansiedade? Eu estava bem ansiosa agora, na hora do almoço, porque eu esqueci de fazer meu check-out no hotel. Então, na hora do almoço, eu tive que ir lá no hotel, fazer o check-out, ir almoçar, e eu sabia que vocês estavam me esperando. Sim, mas na verdade, olha só, tem uma coisa importante. A ansiedade não é nossa inimiga. É uma ferramenta evolutiva. Você ficar ansiosa por causa do hotel não é um problema. Não foi por causa do hotel, por causa de você. Não, sim, mas não é um problema. Porque, tipo, existe um motivo naquele momento para você ter adrenalina no seu corpo, ganhar energia. Detesto adrenalina. Hã? Detesto. Pois é. Mas, enfim, tem uma questão seguinte. Existe uma função evolutiva para você ter ficado ansioso já tarde. Mas é uma função evolutiva que não significa, que não funciona quando tem a questão do seu filho, por exemplo.
Porque não tem o que você fazer. Não, é isso que é pior. Você não tem Entendeu? Porque, na verdade, a gente tem que começar a entender que sentir ansiedade em alguns momentos do dia, o ser humano precisa disso, a gente fica apático. Ou seja, a ansiedade não é um problema. Você tem esses espaços, assim, por exemplo, nossa, esqueci de fazer tal coisa e vou lá fazer, isso não é um problema. O problema é o que eu sentia. Eu me sentia um ser irracional. Por exemplo, eu sentia que algo ruim ia acontecer. Não, eu tenho muito isso. Por exemplo, se eu estou esperando meu filho, ele está demorando, e não só isso como os outros, aconteceu alguma coisa. E só coisa ruim, você pensa, entendeu? Não chegou até agora porque alguma coisa aconteceu. Ah, Valéria, mas é normal. Então, por mais que você saiba, pois é, por mais que você saiba. Eu não sou diferente de ninguém. Sim. Pode acontecer comigo. Sim, mas o problema é que, por mais que a gente saiba conscientemente que aquela reação de ansiedade não é devida naquele momento, ela existe. E agora tem jeito. É a gente entender que é um comportamento. E uma coisa que eu tenho que começar a fazer é, ela começou a disparar, você faz o exercício. Porque eu estou falando da minha experiência individual. Que se eu deixo o negócio desgringolar, aí já era. Isso tanto para compulsão alimentar, quanto para ansiedade. Se eu deixar o negócio desgringolar, o autocontrole vai embora. Não existe mais autocontrole. Não existe mais autocontrole. Bom, deixa eu ver se mais alguma função aqui. O que você não gosta do tabagismo? Tudo. Eu só sinto prazer em fumar. Mas o cheiro é ruim, as consequências dele é ruim, incomoda as pessoas, apesar de que isso não me importa muito não, porque eu não gosto de ficar perto das pessoas. Beleza. E perceba como que a questão pedagógica do Brasil, existe uma questão pedagógica em relação a que o fumante não é bem visto. Em relação... Não é, mas isso não me importa. Não, sim, mas eu tô falando que isso fez as pessoas fumarem menos. Sim, bastante. Fumarem menos. Mas numa sala, a quantidade de pessoas que tem aqui na sala, só 2 fumam. Se você fosse para qualquer outro lugar do mundo, ia ter pelo menos, sei lá, 25% das pessoas, 1/4 da sala ia fumar. Enfim. E você é formado em psicologia, não é? Não. Não, achei que você é formado em psicologia. Não sou. Você tem algum medo de parar de fumar? Tenho medo de perder minha velhada. Tenho certeza disso. Você tem medo de não ter ferramenta para poder lidar com as questões de ansiedade. Então a gente vai usar essas ferramentas hoje, você vai testar. Tudo jóia? Bom, a dela vai ser um pouco atípica porque ela não tem realmente uma rotina bem estruturada. Era comum a gente pegar uma rotina bem estruturada. Às 8 da manhã eu faço isso, às 10 da manhã eu faço isso, às 9 da manhã eu faço isso. Aí a gente vê os gatilhos e a partir dos gatilhos a gente faz a dessensibilização. O que a gente vai fazer? A gente vai entender o princípio do meta-padrão, vai eliciar, ou seja, disparar um pouco da ansiedade, mas com controle para você, naqui, conseguir fazer o que a Melissa Tiro chama de copiar-colar, é você pegar aquele comportamento ruim, eliciar para dessensibilizar. Que é a mesma coisa que é feita na dessensibilização sistemática de fobia. A pessoa tem medo de cobra, vai aproximando a cobra às vezes aos poucos para poder ir dessensibilizando aquela reação. Tá joia? Vê se mais alguma coisa. Você fuma por causa de tédio? Ou por não ter algo para fazer? Muito raro, mas acontece. E tem alguma coisa, essa eu acho que é a pergunta mais importante da anamnese de vício. Tem alguma coisa que você adorava fazer, que era parte de você, e que você não faz mais, e você não sabe o motivo, e você teria tempo de se organizar? Vou dar um exemplo meu. Eu tive a minha vida terrível, eu contei história, enfim, estava um problema e tal, e eu era pianista. E eu tinha teclado, eu era músico. E em 2004, eu estava inclusive trabalhando de uma forma ruim lá em Pará de Minas. O meu teclado, que era a única coisa que eu tinha, foi roubado. E eu nunca mais toquei, desde 2004. Nunca mais toquei. E depois minha vida mudou totalmente. E em dezembro do ano passado, minha mulher me deu um piano de Natal.
E no momento que eu toquei o piano, ainda que eu não já lembrasse mais nada, eu lembro pouco e tal, eu me perguntei, como que eu me permiti ficar sem? E a gente não percebe, a gente não percebe. A gente vai vivendo automático, a gente não percebe que parte de mim tinha sido perdida. E nossas pequenas partes vão sendo perdidas, às vezes, isso era coisa de quando eu era pequeno, ou questão de cantar, ou questão de fazer uma dança, ou questão de aprender a desenhar, enfim, tem várias coisas que a gente fazia e que a gente vai achando que não são mais relevantes porque não são importantes. E a gente acha que o importante é ter utilidade. E tem alguma coisa que você gostava de fazer, que você não faz mais, que você gostaria de voltar a fazer? Isso aconteceu assim, mas eu já estou voltando. Eu sou uma pessoa que estuda muito, que lê bastante, muito mesmo, né? Pouco, é muito. E eu tinha na minha casa um espaço só para isso. Eu dizia que era a minha nave espacial. Eu fechava, ninguém entrava, eu tinha chave, só entrava se eu convidasse. Né? E era onde eu estudava. E aí eu fechei. Tirei e fiz uma sala de jogos para as crianças, quando as crianças eram menores. Isso me fez muita falta. Só que agora eu já construí. Amém? Amém. Mas perceba como é importante esse resgate da autenticidade. Sim. Porque a gente vai vivendo, a gente vai perdendo a autenticidade, vai perdendo as nossas coisas. E a pessoa fala, não, mas isso não é importante. Não precisa. E você vai ver que aquilo que é o que você mais faz, que é o mais supostamente importante, é o menos importante. E a gente vai se perdendo, enfim. Então você já está com o seu local já? Está quase pronto, que ótimo. E mais alguma coisa que você gostava de fazer que você não faz mais e que você sente falta? Uma atividade? Não, era principalmente essa questão sua. Sim. Agora, Minha casa é uma casa muito movimentada. Muita gente o tempo inteiro. Na minha casa nós éramos 5 irmãos. Eu era a mais nova. E os sobrinhos, ao invés de... Minha mãe morreu, meu pai morreu, ao invés de ir para casa da irmã mais velha, que seria o natural, é para minha casa. Então minha casa era assim o tempo inteiro. E o espaço que eu tinha, que era meu, né, que eu acabei com ele. E agora as crianças cresceram e tal, eu voltei e ganhei um pouco disso de volta. E o que te levou a querer estudar hipnose? Querer aprender hipnose? Como você conheceu a hipnose? O que te trouxe aqui? Então, eu faço terapias alternativas, mas parei com tudo. Depois que a menina cresceu, eu parei com um monte de coisa. Mas nunca parei de estudar. Né? E eu estou sempre procurando alguma coisa. De repente eu vi aquilo e fui procurar uma pessoa, liguei lá no Instituto. O Hipnose Institute. Isso. E as meninas me passaram esse curso e eu achei assim. Que ótimo. Isso, ela é um tipo de aluno bem raro nas turmas. Porque geralmente são pessoas que já assistiram canal no YouTube. Você cria a hipnose. Sim. Cria a hipnose. Não é alguém... Eu não tinha visto nada. Eu fui ver ontem à noite alguma coisa sua e de outras pessoas. Sim. Mas agora, depois que você é aplicada pelo mosquitinho da hipnose, não tem jeito, já era. E vai ser aplicado o tempo todo. Agora, pergunta. Faz diferença, se considerando o método padrão, faz diferença eu se eu faço a dessensibilização de forma cronológica ou não? Não. O importante é dessensibilizar os estímulos aversivos. Então, essa ideia, antigamente, era uma preocupação que eu tinha. Mas se ela fizer a visualização em ordem cronológica ou em ordem não cronológica, será que faz diferença? Não, na verdade, isso é irrelevante no processo. Não faz diferença nenhuma. Bom, vê se mais alguma pergunta. Eu nunca tinha visto, mas descobri que eu fazia hipnose o tempo inteiro, tá? Me conta um pouco sobre isso. Então, todo esse trabalho que foi feito aqui durante esses 2 dias, né? Muita coisa que eu sempre fiz. Dentro de uma... Vamos fazer um relaxamento, por exemplo. É a hipnose. Entendeu? E, na verdade, a gente vai descobrindo que a hipnose é tudo que a gente faz. Então, a própria Rebeca, que trabalha com psicodrama, ela já percebeu que ela que achava que aquilo não tinha nada a ver com hipnose, ela já percebe que é tudo aquilo hipnose. O fato, às vezes, inclusive, ator muda o rosto quando vai representar, é uma coisa interessante. Tem uma cena bem interessante, foi famosa, que foi da Carolina Dickman cortando o cabelo. E ela incorporou tanto o personagem, que depois que acabou de filmar, ela continuou chorando um tempão.
A pessoa entra no personagem num nível tão forte, uma conexão tão forte. Ah, mas ali ela chorou porque tava perdendo cabelo. E também tá perdendo cabelo, perdendo cabelo grande. Mas é muito comum ter uma cena, inclusive tem gente que relata que tem atores que vão fazer vilão e mudam. Inclusive no set de filmagem, começa a dar problema no set de filmagem por causa da incorporação do personagem, né? Que é o role-playing, e que não deixa de ser um tipo de hipnose. Bom, aí interrompi aqui pra gente ter a divisão dos dois, que agora vai ser um processo, eu tenho que gravar separado para ela, entendeu?